Paz do Senhor. Amém. Aleluias. Feche os seus olhos um segundinho só. Vamos orar. Ai, tirei. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento de louvor, Senhor, de te entronizar, ó Pai, neste lugar. Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, anjos ao redor desta igreja, Pai, junto de cada um aqui, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca, Pai, em nome de Jesus, um anjo na porta, guardando, livrando, Senhor, de todo laço, de todo dardo, Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos entregar, Senhor, os nossos corações a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui, ó Pai, que o Senhor venha tratar nos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos estar com o coração quebrantado diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra todo coração de pedra, todo endurecimento, toda frieza espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus sabe quanto eu relutei para ministrar essa passagem, essa palavra. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel 18. Aleluia. Ezequiel 18, do 1 em diante. Amém? Diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que tende vós que dizeis essas parábolas acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu como vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e comer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverás? Não. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com vestes, e desviar do aflito a mão, e não receber usura demasiadamente, e fizer
e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens dos irmãos, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizei, por que não levantará o filho a maldade do... Mas dizei, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometer, e guardar todos os seus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Amém? Quem chegou na menopausa sabe que é isso, né? Amém? Nessa passagem, Deus, através do profeta Ezequiel, obrigada, amor, vai tudo, que aborda o conceito de responsabilidade pessoal, justiça e relacionamento do indivíduo com Deus. Amém? Um tempo atrás nós ministramos sobre maldições hereditárias. Amém? Amados, como vocês podem perceber no começo dessa passagem, tudo isso que eu li é um dito da cidade. E o povo usava esse dito popular para se justificar e justificar suas maldades. Amém? Vamos lá. O capítulo começa com um ditado comum entre os israelitas. Os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos ficam embotados. Este ditado reflete a ideia de que as consequências das ações de uma geração afetam a próxima. Contudo, Deus corrige essa noção e enfatiza que cada indivíduo é responsável pelas suas próprias ações e será julgado de acordo. Calma que você vai entender. Na sua cabeça fez, e agora, pastora? Né? Tem maldições hereditárias, né? Mas, preste atenção, você vai entender. Ezequiel 18 apresenta um cenário envolvendo um homem justo e o homem ímpio, bem como suas respectivas consequências. O capítulo destaca o princípio da responsabilidade individual diante de Deus. Uma pessoa justa que se volta para a iniquidade enfrentará o julgamento. E uma pessoa má enfrentará o julgamento pelos suas más ações. O capítulo estabelece que o julgamento de Deus são justos e baseados nas ações de cada pessoa. Amém? Nós sabemos que a nossa salvação é individual. Eu não posso salvar meu marido, eu não posso salvar meus filhos. Amém? Por mais que a gente queira, né, enfiar algumas coisas na cabeça de algumas pessoas, nós não podemos. Só o Espírito Santo que convence. Amém? Não é nós que convencemos o homem do pecado. É o Espírito Santo. Amém? Se a pessoa para de ouvir o Espírito Santo, imagine nós. Amém. O capítulo estabelece que os julgamentos de Deus são justos e baseados nas suas ações. E não somente nas maldições geracionais, pois enfatiza que todos têm a oportunidade de arrependimento. Amém?
e a importância de viver em retidão aos olhos de Deus. Nós sabemos que existem coisas nas nossas vidas que nós passamos e por mais que a gente lute contra aquilo, tem coisas que, né, é difícil. E nós sabemos que existem essas coisas, né? E o que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite é que nós precisamos confessar e pedir ajuda. Porque sozinho ninguém consegue nada. O Senhor já deixou o Espírito Santo para nos ajudar, né? Mas nós temos um ao outro. É claro que você vai procurar uma pessoa de confiança sua. Mas você precisa pedir ajuda. Aqui, graças a Deus, ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém é adivinho, em nome de Jesus. Ninguém sabe ler mente. Alguém sabe ler mente aí? Nem eu. Então, nós precisamos falar. Amém? Esse capítulo transmite o desejo de Deus de que os indivíduos passem da maldade para a justiça, oferecendo a esperança da redenção e um relacionamento restaurado com Ele. O capítulo também sublinha a importância do arrependimento genuíno e de viver de acordo com os padrões de Deus, em vez de confiar em fatores externos e nas nossas próprias desculpas. Quantas desculpas nós damos, né? Matar a mulher. Amém. Deus te abençoe, linda. Quantas desculpas nós damos para o Senhor, né? Todos os dias. Ezequiel começa essa passagem com citações de Jeremias, de um ditado popular. Nós temos ditado popular, brasileiro, como que o jeitinho brasileiro, né? E eles também tinham esse ditado popular. Só que eles usavam esse ditado popular para justificar a sua falta de arrependimento, os seus atos. Amém. Esse ditado fazia sucesso entre os exilados de Tel Abib. Os pais comeram uvas verdes e os filhos os dentes dos filhos se embotaram. O Cafu ama uva verde, mas é verde de verde mesmo, de não estar madura. Não é que você não pode comer mais uva verde, irmãos, amém. Você pode comer uva verde. Eu não gosto, particularmente. Mas aqui fala de uvas verdes, que não estão maduras. Amém? Jeremias descreveu os exilados sendo levados com o rei Joaquim em 597 a.C., como figos bons. Então, os que ficaram para trás eram os figos maus. Os judeus do tempo de Zequedias foram os que ficaram para trás, provavelmente se consideravam justos em comparação aos outros. Contudo, o povo escorregava para o desespero e o fatalismo. Se estavam sendo punidos pelos crimes de Manassés e pelos pecados de seus pais, por que deveriam lutar? Que chance tem um indivíduo diante de qualquer destino herdado do passado? Por que alguém tentaria ser piedoso ou em um mundo tão injusto? Há alguma alternativa para o desespero desolador do homem? Então eles usavam de desculpas para não se arrepender. E, tá tudo bem, vai oba-oba, então, né, vai levando com a barriga e tá tudo bem. Eles não se esforçavam para mudar e justificavam seus atos, pecados, nas maldições geracionais. Minha família, todo mundo é, sei lá, alcoólatra. Eu vou beber, então vou encher a cara, porque não tem jeito para mim mesmo. Meus pais eram, meus avós, os meus tios, então não tem jeito para mim, então não vou me esforçar. Era esse o pensamento deles. Além de jogar a culpa nos outros, achavam que Deus era injusto. É a síndrome de Adão e Eva, né? Joga a culpa no outro.
né? Quando o Senhor chamou Adão, ele chegou lá e Adão falou: Senhor, então, foi a mulher que você me deu. Eu estava de boa aqui. O Senhor foi tirar minha paz, me deu essa abençoada, e me deu a maçã, e eu, homem morto de fome, que é, né? Comeu a maçã, e ele falou, e de vez ele falar: não, Senhor, eu comi, eu errei, eu larguei a Eva sozinha. Não, ele jogou a culpa no outro. E Eva, a mesma coisa, culpou a cobra. Quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes nós temos jogado a culpa no outro? Ah, meus pais eram assim, minha família era assim, meu pai faz isso, meu pai é assim, então eu vou ser assim também, e está tudo bem, vou continuar desse jeito. Para que me esforçar? Amém? Aleluia. O capítulo 18 é dividido em 3 partes. Tem 15 páginas, tá, irmão? É nada. Só 6 só. Mas é que tá com a letra grande, para não precisar usar óculos. Estratégia, Jaine. Você vai ficar velha. Amém? O primeiro exemplo de Ezequiel 18, do versículo 1 a 20, trata do tema justiça individual. O Senhor, Deus, revela a Ezequiel que cada indivíduo é responsável pelo seu próprio destino. Repita comigo: eu sou responsável pelo meu destino. E minhas ações. Amém. O justo será recompensado, enquanto o ímpio sofrerá as consequências de suas más escolhas. Ou não escolhas, né? O segundo exemplo de Ezequiel está no versículo 21 a 29. O foco é a preocupação de Deus pela salvação do pecador. Ele afirma que não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que se converta e viva. O terceiro exemplo retoma o tema da justiça individual, reforçando que cada um deve arcar com as consequências de suas ações, seja elas boas ou más. Amém? Esse versículo nos ajuda a entender a importância da nossa responsabilidade como crentes. E entender que todas as nossas ações têm consequências. Eles também nos lembram que existem, sim, influências hereditárias. Elas existem. A palavra do Senhor não mente, não volta atrás. Ela é viva e eficaz em nossa vida. Amém? E existem, sim, influências hereditárias. Só que cabe a mim negar essas influências. Amém? Antes de eu me converter, eu bebia demais. Muito, bebia muito. De ficar sentada na rua chorando. Mas a minha família, eu cresci vendo a minha família assim. Eu cresci vendo minhas tias assim, meus tios assim, brigando por causa de bebida. Então, para mim, era normal. E então, eu cresci desse jeito. E para mim, a minha avó tinha o bar, eu bebia no bar, eu roubava da minha avó para beber. Roubava a bebida da minha avó para beber. Roubava dinheiro para comprar bebida. Então, era um ciclo vicioso. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, desde aquele dia, nunca mais eu bebi. Nunca mais. E eu sei que se eu sinto vontade, que o inimigo é sujo, irmãos. Às vezes vem um cheiro do inferno, mas cabe a mim. Senhor, não, eu não aceito isso na minha vida. Eu fui lavada e remida, eu sou limpa, eu sou liberta, e eu não vou aceitar isso na minha vida. Então, cabe a nós não aceitar, irmãos. Amém? Aleluia. O homem não é responsável pelas circunstâncias nas quais nasceu, mas é responsável pelo uso que fizer dessas circunstâncias. Portanto, um homem é livre para renunciar o seu passado, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? O presente pode se tornar
uma oportunidade de total transformação e pode produzir um futuro triunfante. Amém? O perdão não apaga o passado, mas relaciona de maneira nova com Deus, de modo que podemos transformá-lo de maldição em uma fonte de bênção. Então, se nós temos vivido dentro da igreja, praticando, fazendo coisas erradas, pecando, irmãos, pecar, nós vamos pecar todos os dias. Mas nós precisamos nos arrepender. Infelizmente, o que nós vimos por aí é que o pecado se tornou banal nas igrejas. Infelizmente. Pessoas sobem no altar sem pedir perdão para a esposa, para o esposo, para os filhos. Pessoa vem para a igreja, acha que porque eu limpei o chão da igreja, eu sou melhor que o outro. Não, irmãos, nós precisamos todos os dias nos arrepender. Nós precisamos todos os dias pedir para o Senhor, Senhor, me perdoa, porque eu pensei isso, eu falei isso, eu sonhei com isso. Irmãos, nós temos que vigiar até nos nossos sonhos. Nós temos que pedir para o Senhor guardar os nossos sonhos. Amém? O que você precisa hoje? Pedir perdão ou liberar perdão? Pense aí. As duas coisas têm tremenda importância nas nossas vidas. Porque se a gente deixar de fazer qualquer uma delas, a gente fica preso. Como representante de Deus, Deus trata com os homens na qualidade de indivíduos, diz o profeta. Todas as almas são minhas, no versículo 4. Não tenho prazer na morte de ninguém, considerando que toda a alma está imediatamente relacionada com Deus. Seu destino depende desse relacionamento. O nosso destino depende do nosso relacionamento com Deus. Amém? A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém? Como representante de Deus, Ezequiel declara que o homem individual não está envolvido nos pecados e destinos dos seus antepassados. E então ele desenvolve o princípio da responsabilidade pessoal nas 3 gerações sucessivas: o pai justo, um filho perverso e o neto justo. 3 gerações. Ele deu o exemplo de 3 gerações aqui. O pai, justo, um filho perverso que viu e o neto justo. O neto justo viu o pai fazer as coisas erradas. O neto justo cresceu vendo as coisas erradas, mas ele decidiu não ser assim. Então a nossa decisão está nas nossas mãos. O poder da nossa decisão é nossa, não é de ninguém. Irmãos, pode vir aqui o Papa pregar para você. Pode vir qualquer pessoa aqui que você acha, nossa, bam, bam, bam. Pode vir qualquer um pregar para nós. Mas se a gente não decidir mudar de vida, nos arrepender todos os dias, não adianta nada. Amém? Aleluia. Hoje Deus nos chama ao arrependimento. Hoje vivemos numa geração onde tudo é muito fácil. Você encontra tudo nas suas mãos. Né? Tudo que você pensar, você mexe aqui. Eu não gostei da pregação da pastora Denise. Vou procurar um aqui que eu goste. Quantas vezes nós não fizemos isso? Né? Não gostei da pregação. Foi muito duro comigo. Essa geração tá tudo muito fácil e muito oba-oba, né? As pessoas não aceitam ser confrontadas. Amados, confrontados no amor é uma coisa. Amém? Você ser confrontado. A palavra fala o que mesmo?
que Deus ama Deus corrige aquele que ama. Deus corrige aquele que ama. Nós não aceitamos ser corrigidos. Fala a verdade. Sobe um azedinho aqui. Fala, Deus do céu. Amados, não importa se é na igreja, não. No nosso serviço. Não é? Sobe o sangue, eu sei, porque eu sou sanguínea. Sobe o sangue nos olhos. Mas nós temos que matar a nossa carne. Nós temos que matar a nossa carne. Não aceitamos ser repreendidos. Mas quando nós somos repreendidos no amor, é para a gente melhorar. Né? E infelizmente existem pessoas que vivem de campanha em campanha. Agora é a campanha da porta aberta. Agora, semana que vem, é a campanha da chave dourada. Na outra semana, é a campanha da chave prateada. Na outra, é a campanha dos olhos abertos. Qual vai ser a campanha do arrependimento? Quando vai ter a campanha de arrependimento? Porque nós pedimos portas abertas, e isso não é errado, irmão. Não estou falando que é errado, não. Amém? Quer chave? Receba a chave, mas seja obediente. Sabe por quê? Porque se a gente tiver uma chave, alguma coisa que você pede, tanto para Deus, Senhor, eu quero a minha casa própria. Se eu tiver em desobediência, não vai ser bênção. Quem já viu? Vou comprar meu carro, eu vou levar todo o povo da igreja no meu carro, né? Eu vou levar os irmãos, eu vou levar, né, na chuva, eu vou levar todo mundo. Aí recebe o carro, passa no ônibus, no ponto, e buzina debaixo da chuva, os irmãos na chuva. Né, irmão? Não buzina não, irmão, que dá mais raiva. Vamos ficar testando o seu irmão no ponto de ônibus. Mas é verdade, irmãos. Infelizmente, por estar tudo muito fácil, eu vou para a igreja, eu vou numa igreja que lá não é obrigado a ser dizimista. Porque eu assisti um vídeo na internet falando que não precisa ser dizimista. Irmão, nada que você achar que esteja contra isso aqui, a palavra do Senhor é balela. É para aguçar, para inflar seu ego. A gente pode passar anos dentro da igreja, mas se não tiver arrependimento, não adianta nada. Se eu não mudar a minha vida, não adianta nada. Irmãos, eu era encardida. A apóstola sabe. Eu estou um pouquinho menos encardida. Mas eu brigava, eu dava como que é o ditado? Eu dava. É isso daí. Eu dava a boiada para brigar, irmão. Dava. Passava a vaca longe, não precisava nem me dar a vaca, já estava na briga. Sangue nos olhos, né, apóstola? Pedrão. Passava. Olha o inimigo se levantando, irmão. Mas, irmãos, é verdade, nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que se eu não mudar, eu perco a minha salvação. Eu perco minha família. Eu perco meus filhos, eu perco meu casamento. Tem famílias sendo destruídas porque um é mais cabeçudo que o outro, um é mais orgulhoso que o outro. Irmãos, de verdade, nós precisamos rasgar o nosso coração para o Senhor
Falar, Senhor, eu sou encardida. Senhor, não é da minha geração, não. Eu sou encardida mesmo. Não veio da minha geração, não. Porque veio que minha mãe é briguenta também. Né? Minha mãe é casquinha de ferida. E está repreendido isso na minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Quero. Nós precisamos mudar. Amém? O arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideia e decide viver de forma diferente. Amados, as coisas são tão... O mundo aí fora é tão pesado, é tão cansativo, que se você, dentro de casa, dentro da igreja, sabe? Você não levar as coisas leves, leva tudo ao pé da letra, né? Tudo ao pé da letra. Irmãos, tem mulher chata, tem homem chato. Queridos, mata o seu eu, não é tudo do seu jeito, não. A apóstola ministrou domingo, eu falei, eu não acredito que a apóstola vai ministrar o que eu estava achando. Depois que eu fiquei ali cutucando, ela ficou quieta. E ela nem abriu, nem era outra coisa. Mas Deus já tinha falado, irmão, para, você está perdendo o seu casamento. Por você ser crica, está perdendo os seus filhos. Você acha que vai te levar a alguma coisa? Amados, melhor coisa do mundo, a melhor coisa do mundo é a sua salvação. Você levar a vida em paz. Você sentir, Senhor, eu pequei hoje, me perdoe, sentir o amor de Deus. É a melhor coisa que tem. Amados, se a gente sentir uma gotinha do amor de Deus nas nossas vidas, Ele nos constrange. Ele nos constrange de uma tal forma que a gente vai lutar com todas as nossas forças contra o pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus e aprender a como viver de maneira certa. Isso não significa que ela nunca vai pecar, mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer o melhor e lutar com todas as suas forças. Amém? Em 1 João 1, 8 e 9. Precisamos parar de culpar os outros por nossas atitudes erradas, por nossos pecados. Parar de justificar nossos erros por conta das atitudes dos outros, ou a atitude dos outros. Amados, Nínive foi a cidade que fez muito mal para os judeus. E aí, Deus manda Jonas para lá. Nínive foi terrível. Depois vocês leem, procurem. E Jonas pensou o quê? Fala sinceramente. Não? Senhor, o Senhor me manda ir para lá. O que você pensa que Deus ia fazer? O que você pensa? Assim, Senhor vai arrebentar todo mundo. Senhor, joga fogo do céu. Queima todo mundo. Não é que queimar o altar, não. Queima todo o povo. Não é isso que a gente pensa? Senhor, está nas tuas mãos. Olha a macumba crente. Gospel. Está nas mãos do Senhor. Aquele que se levanta contra o ungido. Quantas vezes nós fizemos isso? Aquele que se levanta contra o ungido. Aqui está na mão do Senhor. Isso você ficar jogando praga para o seu irmão. É isso que nós aprendemos? Né? Fica jogando praga. Não é só o mundo que joga praga, não. Crente também. Está na mão de... Eu vou orar. E vai ver, Deus. Aí a pessoa tropeça na sua frente. Falei? Fala as verdades. Quem não orou para o Lula partir dessa para melhor?
Não é? Irmão, a nossa carne. É difícil. Em vez da gente orar, eu falo para mim, irmão. Cortou aqui, viu? Eu lutei para o Senhor não falar, não, Deus, deixa eu pregar, não. Olha, por de verdade, por quase que eu falo para Fernanda, bota outra, filha. Quero não. É difícil a gente pregar sobre arrependimento. Sabe por quê? Porque dói no nós. Jonas pensou assim, vai chegar lá, vai jogar fogo em todo mundo. Tanto que ele saiu, arrependei-vos, porque o Senhor vai vir com fogo, vai vir com a fúria dele. Saiu andando pela cidade inteira, da ponta a ponta, vai, não se arrepende não. Só que ele não esperava era o quê? Que toda a cidade se arrependeu. E aí ele mostra como está o caráter dele, a alma dele. Toda aquela cidade se arrependeu. Proclamaram o jejum. Colocaram roupas de pano de saco. Até os animais. O rei falou, pode botar todo mundo para jejuar. Ninguém vai comer aqui. Leia, eu ia ler, mas não vou ler mais não. E ele não esperava por isso. Olha como que estava a carne dele. Aí depois, ele estava tão encardido, irmão, que ele ficou bravo porque Deus salvou aquele povo. Não é? Ele ficou irado com Deus. Quantas vezes nós não ficamos irados com Deus? Senhor, eu não acredito que o Senhor não vai me dar um carro. Senhor, eu vou para a igreja. Senhor, eu não acredito que o Senhor vai fazer isso comigo. Nossa, sou tão sua serva. Dei até o dízimo. Né? Eu não acredito, Senhor. Aquela fulana foi abençoada. Ela não merece. Irmãos, a gente é encardido. É a nossa alma, nossa carne gritando. Nós somos assim. E não adianta falar que não é, porque é, que eu sei, ainda mais mulher. Porque mulher é encardida. Eu sei. Bota uma cândida gospel na cabeça de uma. Nós precisamos, Senhor, todos os dias pedir para o Senhor, Senhor, me perdoa. Nós precisamos de arrependimento. Todos os dias. Nós levamos as coisas muito banais, sabe? Está muito banalizado. Muito banalizado. Antigamente, a gente não... A pessoa... é do louvor. Eu vou falar do louvor porque eu sou do louvor, então posso falar. Né? Aí eu briguei com o Cafu, não vou subir para cantar. E não subia no altar. Tinha temor. Né? Tudo bem que o certo era eu ir lá pedir perdão, mas era encardida, ficava uma semana sem falar e não ia. Não era? Não era assim? Pode falar que eu era. Era, irmão. Ficava uma semana sem falar. Filha. Eu sei, eu passei por isso. Mas eu quis mudar porque eu estava perdendo o meu casamento. Estava aqui levando tudo de qualquer jeito. E aí, antes que venha um tom de Deus, você vai, Senhor, me perdoa. Preciso de mudança. Só que eu pedi ajuda. Porque eu não conseguia sozinha. Porque não tive ninguém para me ensinar antes. Né? Mas hoje você tem pessoas do seu lado para te ajudar. Então peça ajuda, irmão. Não é vergonhoso, não é... Meu irmão, vergonha é você ir para o inferno. Com um monte de gente do seu lado querendo te ajudar. Sua família querendo te ajudar, seus irmãos querendo te ajudar. Vergonha é você ficar com o seu orgulho, o seu ego inflado, e não pedir ajuda, e pedir para o Senhor, Senhor, me perdoa. Eu não consigo
Sozinho eu não consigo. Amém? Aleluia. Aquela cidade, Nínive, o Senhor gerou um nível de arrependimento tão alto que Deus mudou o decreto de morte. Amados, o nosso arrependimento muda decretos. O Senhor falou que ia destruir aquela cidade. Jonas saiu gritando que ia destruir. Só que eles se arrependeram. Mudou as atitudes deles. Fizeram por onde? O que eles fizeram? Jejuaram. O Senhor não faz isso. Irmãos, clama. Irmãos, a gente fala a verdade. Você ora, você jejua pelo irmão doente do lado. Quantas vezes você jejuou pelo seu casamento? Pela sua esposa? Pelos seus filhos? Não, vou orar, vou jejuar. Irmão, pede oração. Não está errado pedir oração, está certo. Só que a gente ora pelos outros e esquece quem está do nosso lado. A gente não paga preço por quem está do nosso lado. E às vezes quem está do nosso lado está pedindo ajuda. Nas atitudes. E a gente não enxerga. Será que a gente vai esperar o outro morrer para você falar, nossa, morreu? Nem sabia que estava doente, dormindo do mesmo lado, na mesma cama. Amados, nós precisamos verdadeiramente nos arrepender, porque a gente está feio na foto. Feio na foto. Nós brigamos no ônibus, dirigindo, de falar baixinho, dirigindo. A pessoa nem dirige, é estressada, dirigindo. Quer dizer, a pessoa nem dirige, né? Tô do lado, mas eu fico estressada. Irmão. Xinga o irmão, fala, morreu. Morreu, pé no freio. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos maus caminhos. E o Espírito Santo queima no meu coração, irmãos, de verdade. Não espere, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa colocar roupa de pano de saco, bota pano de saco. Você precisa pôr seus animais para jejuar, bota os animais para jejuar. Mas faça alguma coisa pela sua vida. Faça alguma coisa. Amém? Aleluias. Está acabando. Viu? Consegui. Aleluias. Amados, que nessa noite nós possamos colocar aos pés do Senhor as nossas mazelas, os nossos mau caratismo, as nossas, sei lá o quê, os nossos pecados. Que verdadeiramente a gente possa pedir para o Senhor, Espírito Santo, mostra. Você já tentou pedir para o Espírito Santo te mostrar como você está? Espírito Santo, me mostra como eu estou. Mas aguenta, porque é feio. Mas você tenha o poder de mudar a sua história. Você tem o poder de mudar a direção da sua família. O futuro da sua família, o seu futuro. A responsabilidade é individual, mas afeta o outro do lado, não é? Para quem é casado, principalmente. Um erro, uma palavra mais dura, não afeta o outro do lado? Afeta.
Nós temos a responsabilidade pela nossa salvação. Nós temos a responsabilidade de pedir: Senhor, me mostra como que eu estou. Me mostra o que eu estou fazendo de errado. Amados, você já parou para pensar? Você gostaria de ser tratado como você trata os outros? Pensa bem. Isso não escrevi não, viu? O Senhor falou agora comigo. Você gostaria de ser tratado como você trata seus filhos? Você gostaria de ser tratado como você trata os seus irmãos na igreja? Amados, não é para trazer culpa nem peso. É para trazer mudança nas nossas vidas. Não é para falar: ai, Senhor, estou assim mesmo. Ai de mim, eu estou assim mesmo, não tem jeito, não vou mudar. Não, irmãos. Faz alguma coisa, vou mudar sim. Amém? Feche os seus olhos. Eu oro para que o Senhor possa tirar toda a culpa. Todo o sentimento de culpa, todo o peso que possa ter gerado no seu coração.